Bom dia, segunda série. Fala, minha galerinha. E aí, tudo joinha, meus amores? Vamos lá, dar prosseguimento? Amores, hoje nós vamos mudar de módulo. Essa semana nós vamos para o módulo 6, Espaço Industrial e Industrialização, capítulo 16, tá bom? Coloquei as orientações lá, mas só estou reafirmando aqui. Então, vamos lá, nós vamos começar nesse capítulo 16, a gente vai estudar um pouco sobre a industrialização, sobre a Revolução Industrial. Vocês provavelmente estudam isso também em história, né, de uma maneira muito mais aprofundada, mas hoje a gente vai fazer um panorama geral para vocês começarem a entender um pouco sobre esse capítulo novo que nós estamos iniciando, tá bom, meus amores? Lembrem-se de tirar as dúvidas de vocês, mandar e-mail, de participar das lives para que vocês possam ir tirando as dúvidas e que tudo corra bem, tá bom, meus amores? Estou sempre à disposição de vocês. Então vamos lá, meus amores, estudar um pouquinho sobre a industrialização, sobre a distribuição das indústrias. Então vamos lá? Então começando aqui, né? Todo mundo aqui já tá careca de saber, Revolução Industrial, ela acontece primeiramente lá na Inglaterra, certo? Né, em meados do século XVIII. E aí depois ela vai se espalhando para vários outros lugares do mundo, né? Então a gente vai ter lugares que tiveram uma industrialização mais antiga, que principalmente são os países europeus, e outros que tiveram uma industrialização mais tardia, que foi o caso, por exemplo, do Brasil. Depois nós vamos ter um capítulo só para estudar o território, a industrialização brasileira, que é o capítulo 17, e aí eu vou falar um pouquinho melhor para vocês como é que foi esse processo de industrialização brasileira, que é um processo tardio, tá? A gente caracteriza ele como tardio, tá? Então, a indústria, né, o que é uma indústria, né? Quando a gente estuda os setores da economia, a gente lembra sempre que os setores da economia eles são divididos em 3 partes. O setor primário, secundário e terciário. O primário é que faz a produção da matéria-prima, ou seja, agricultura, pecuário, extrativismo. O setor secundário, que é o da indústria, e o terciário, que é o comércio e serviço. Então, o que a indústria faz? Ela basicamente transforma a matéria-prima. Então, essa matéria-prima que é produzida, ela é transformada em um produto que vai servir de bem, né, que é um bem de consumo que nós vamos consumir, tá bom? Então a indústria, a principal atividade dela é essa, né? A principal característica dela é essa, fazer a transformação da matéria-prima, tá? Obviamente a indústria não é algo que existe desde sempre, tanto é que nós falamos, né, a industrialização de maneira efetiva começa no século XVIII, lá na Inglaterra, e antes disso nós tínhamos basicamente o quê? A manufatura, certo? Então, antes da indústria, nós trabalhávamos manualmente. Os produtos, eles eram produzidos, óbvio que outros produtos mais simples, mas nós sempre tivemos ferramentas, sempre tivemos, né, uma técnica avançada, né? O ser humano é muito inteligente e isso é um exemplo disso, né? O desenvolvimento das técnicas manuais. Então, as manufaturas, então as roupas, os sapatos, né, eram produzidos todos manualmente, tá? Isso aí vocês já sabem, né? Até que chegamos no século XVIII e aí tudo mudou. A Revolução Industrial ela é dividida, a gente vai ter primeira, vai ter segunda, terceira revolução, a gente vai estudar todas elas, tá? Hoje a gente vai pensar principalmente na primeira revolução, que foi lá na Inglaterra no século XVIII, tá? Meus amores, tudo muda depois da Revolução Industrial. As relações de trabalho, tudo vai mudar depois da Revolução Industrial, tá? Então vamos lá. Para que a gente tenha a industrialização, para que nós tenhamos, né, o avanço das indústrias, a gente precisa de alguns elementos, né? Então, por que uma indústria se instala num lugar e não se instala em outra, né? Em outro lugar? Principalmente devido a alguns elementos que a gente vai analisar agora, quais são os principais elementos que fazem com que uma indústria se instale num lugar e não em outro, tá? Então vamos lá, primeira questão, capital, e isso daí o capital foi um dos fatores que fez com que a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra, né? A Inglaterra dispunha de capital para isso. Então você precisa ter capital, né? Não tem como você instalar uma indústria se você não tiver capital, né? Ou seja, din-din money, né? Então você precisa do capital para poder fazer essa instalação.
fonte de energia, que lá na época da Revolução Industrial, desculpa, na época da Revolução Industrial, qual foi o destaque? Qual era a fonte de energia principal naquela época? Carvão mineral. Carvão mineral foi a fonte, a matéria-prima, a principal fonte de energia daquela época foi o carvão mineral. Hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia nós dependemos muito do petróleo, mas também fazemos uso de fontes de energia renováveis. Aqui no Brasil, por exemplo, né, nós usamos muito a hidrelétrica, né? Mas o mundo ele depende em grande parte do petróleo. Mas só que na época da Revolução Industrial foi o carvão mineral. O carvão mineral ele foi o principal. E esse foi um outro motivo que fez também a Inglaterra sair aí na frente. Ela tinha aí grandes reservas de carvão mineral, ok? Mão de obra, importantíssimo. Sem mão de obra, como é que você tem uma indústria? Você precisa de mão de obra para trabalhar. Gente para trabalhar. A Inglaterra também dispunha de mão de obra nessa época, tá? Então, mão de obra é um outro ponto importantíssimo para que você instale a sua indústria em determinado lugar. Matéria-prima, é óbvio, a matéria-prima ela vai variar do tipo de indústria. Cada indústria vai ter uma matéria-prima necessária, né? Então, né, aí no exemplo para vocês eu coloquei chocolates, né, tudo mais, mas a matéria-prima ela é importantíssima, né, para poder né, para fazer com que a máquina da indústria ela consiga girar, né, consiga rodar, precisa de uma matéria-prima disponível, tá? Hoje em dia com o avanço dos meios de transporte, obviamente é tudo mais fácil, né, você não precisa ficar do lado da matéria-prima. Você consegue trazer por causa dos avanços do transporte, tá? Isso é bacana. E o avanço no meio de transporte também facilita o processo do mercado consumidor. Você não precisa ter a sua indústria do lado do mercado consumidor. Você precisa estar relativamente próximo, né, às vezes do seu mercado principal, mas aí qual deles que vai pesar mais? Porque não dá para você ficar perto de tudo, né? Não dá para você ficar do lado do mercado consumidor, do lado da onde tem matéria-prima, do lado da fonte de energia, do lado de tudo, não tem como. Então você tem que pesar qual é o fator que vai ser mais importante para você. Mercado consumidor é importante, mas hoje, como nós falamos da questão dos avanços no meio de transporte, tudo fica mais fácil. Você consegue transportar a matéria-prima, você consegue transportar o seu produto para um outro lugar para ser vendido. Hoje em dia nós temos grande parte dos produtos sendo produzidos na China, né? Nós temos uma grande produção na China e esses produtos chegam até nós, né? Você compra em qualquer lugar, desde o camelô até a loja mais chique, alguma parte daquela produção acontece dentro do território chinês, né? Não só chinês, o território asiático de uma maneira geral. E os produtos chegam até nós. Isso se dá devido ao avanço no meio de transporte, que é algo fundamental, como eu coloquei aqui para vocês, tá? O sistema de transporte, ele é fundamental dentro desse transporte e comunicação, meus amores, são fundamentais. Quando você instala também sua indústria, uma filial da sua indústria em outros lugares, a internet ela é fundamental também, né? Porque permite que você se comunique com todo mundo, envie tudo para todo mundo, né? Então isso facilitou muito a expansão industrial, tá? Mas não podemos esquecer isso, o avanço dos meios de transporte é algo fundamental. Ok, segunda série, beijinho, beijinho no coração, estudem. Façam o exercício com calma, carinho, assistam essa aula quantas vezes forem necessárias e me perguntem, tá bom? Não fiquem com dúvida. Um beijo no coração de vocês, meus amores. Tchauzinho.